Olá, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre crase. Primeiro vamos entender o que é. Crase é a união, é a fusão entre o artigo e preposição, tá? E falaremos hoje sobre as regras que incluem o uso da crase, ok? Então, comecemos falar da regra geral. A regra geral é a seguinte: a crase só tem cabimento quando diante de palavras femininas determinadas pelo artigo a ou as, né? Como por exemplo, ela foi à feira, tá? Simplesmente eu posso dizer ela foi para a feira. E daí esse para a forma a crase, ok? Lembra, crases é esse acento agudo ao contrário que a gente fala. Acento agudo ao contrário, ok? E você só vai usar no A craseado, nada de colocar isso em palavras, tá? Então, a regra geral só tem cabimento diante de palavras femininas determinadas pelo artigo a ou as, ok? Certo? Vamos falar da... Agora, quais os casos onde há a crase, né? Haverá a crase quando houver a fusão do artigo a com a preposição a. Ou seja, fui à escola, né? Então esse a ou para a escola, eu vou pegar esse artigo e essa preposição, unir e eu vou ter a craseado. Fui à escola, que seria o equivalente, ou fui para a escola, eu pego a preposição e o artigo, né, uno e forma a crase. Então a palavra, quando houver a fusão. Regra número 2. Fusão da preposição a com a dos pronomes demonstrativos, principalmente no caso aquele, aquela e aquilo. Claro, quando for necessário, né? Não é sempre não. Como por exemplo, refiro-me a aquela menina. Então, quando eu tenho essa preposição e o a do pronome demonstrativo, eu vou colocar a crase no a do pronome demonstrativo, ou seja, refiro àquela menina, né? Ou seja, gente, tá faltando um me aqui que eu não coloquei. Refiro-me àquela menina, aí a crase já fica no a de aquela, ok? Ainda na questão de indicar de haver crase, na indicação das horas, sempre, né, você vai colocar a crase ao indicar na indicação de horas, como por exemplo, chegarei às 3 horas. No caso, a hora é determinada. Quando falo hora determinada ou não determinada, ou seja, eu me refiro à palavra hora. Chegarei às 3 horas. Então, quando me referir a horas, eu vou usar a crase, tá? Assim como às 2 horas, às 6 horas, às 2 horas e 30, enfim. Expressões adverbiais femininas, tá? Deixa eu circular aqui a crase, porque tem gente que não conhece. Então, tá aí, crase. Eu vou colocar de novo aqui, para você entender. Tem gente que não entende o que é. Expressões adverbiais femininas, ou seja, o advérbio é a palavra que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio, né? Então essas expressões são muito utilizadas e elas levam crase, tá? Como por exemplo, à direita, à esquerda, a faca. Quando eu falo a faca, olha só, quando eu digo assim, pegue a faca, não tem crase, porque o a é artigo. Mas quando eu digo assim, cortei a faca, o papel, por exemplo. Cortei a faca, o papel. Eu estou dizendo que eu cortei de um modo, né? Então aí já leva a crase. É diferente dizer
O artigo, quando eu digo, eu me refiro, por exemplo, entregue a faca. Não tem crase, porque o a é artigo. Agora, quando eu digo cortei a faca, o papel, aí tem crase, tá? Que é um modo, uma maneira. Assim como a francesa, as escondidas, as custas, à vista de, às segundas-feiras, a paisana, à vontade, né? Então, nessas expressões adverbiais tem muitas outras, vale pesquisar, né? Você vai usar a crase, ok? Fusão da preposição a com o pronome demonstrativo a, né? Como, por exemplo, minha bolsa é igual a que você comprou. Aí eu vou tirar esse a, né? E vou colocar um só com a crase. Minha bolsa é igual a que você comprou. Ok? Agora falaremos sobre casos de crase facultativa, ou seja, quando você usa ou não usa, né? Então você decide. Se você acha bonitinho, você usa. Se você achar que não deve, não usa, né? Ela é facultativa. Como por exemplo, antes de pronomes possessivos femininos, os principais, né? No caso, minha, minhas, sua, suas, nossa, nossas, tua, tuas, assim por diante. Então, se for possessivo feminino, né, o pronome for possessivo feminino, você usa ou não usa a crase, fica a seu critério. Mas se você achar bonitinho, usa. Eu usaria. Enviei o presente à minha mãe. A crase, ela é facultativa, porque eu posso usar a minha mãe com crase, a minha mãe sem crase. Ok? Certo? Então aí a crase é facultativa. Antes de nomes próprios femininos. Eu adoro usar a crase antes de nomes próprios femininos. Mas aí ele é facultativo. Ele é facultativo. Enviei o livro a Carla. Enviei o livro a Carla. Então não tem. Né? Tem ou não tem? Fica a seu critério. E também diante de até a. Mais palavra feminina, claro. Até a. Aí você põe a crase ou não põe a crase. Vou até a cidade sem crase, vou até a cidade com crase, tá? Fica a seu critério. É muito importante conhecer essas regras, tá? Até porque na redação você pode colocá-las, né? Vamos lá. Até para não ficar usando para a, né? Então você usa a crase. Agora falaremos sobre os casos de crase proibida, quando você não deve usar a crase. Antes de palavra masculina, tá? Isso é claro, né? Até porque a palavra masculina não exige o artigo a, ele exige o artigo o. Então, obviamente, não vai ocorrer a crase diante de palavra masculina. Comi bife a cavalo. Ah, mas eu não tenho a aqui. Sim, não tem. Não tem crase, porque cavalo é uma palavra masculina, né? Antes de verbos do infinitivo, ou seja, quando o verbo não está conjugado, tá? Ou seja, de forma geral, você não usa a crase diante de verbo, tá? Por mais que ele pareça feminino, até porque verbo não tem gênero, né? Ele está apto a pular. Então aqui a crase não aparece, porque temos um verbo em seguida. Antes de pronome pessoal ou de tratamento. Pronome pessoal: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, ou me, mim, comigo, te, ti, contigo, né? Você não usa crase diante de pronome pessoal. E também diante de pronome de tratamento, tipo vossa excelência, vossa senhoria, vossa santidade. Você não utiliza diante de pronomes de tratamento, tá? Por exemplo, enviei uma carta a ela. Aqui você não usa crase. Por quê? Porque ela é um pronome pessoal, tá? Obedeço a vossa senhoria. Vossa senhoria é um pronome de tratamento. Eu posso me referir tanto a homem quanto a mulher na questão em vossa senhoria, tá? Ok. Ainda crase proibida. Antes de pronomes demonstrativos, ou seja, no caso, estamos nos referindo ao pronome demonstrativo esta e essa. Por mais que ele seja feminino, você não usará crase diante destas palavras, esta e essa. Em relação a este fato, cheguei a esta conclusão. Que droga é essa, cara? No caso, o nosso destaque aqui é essa aqui, ó. Cheguei a esta conclusão.
No caso aqui, a crase não é necessária, porque está diante do demonstrativo esta, tá? Em expressões com palavras repetidas, você não usa crase, tá? Ficou cara a cara com o artista. Aí no caso não tem crase aqui, né? Cara a cara, não tem crase. Ok? Certo? Assim como face a face, dia a dia, não tem crase. Tá diante de palavra repetida. Quando o a vier antes de palavra no plural, refiro-me às falhas absurdas. Perdão, refiro-me a falhas absurdas. Aí no caso a crase não aparece aqui. Mas se você disser refiro-me às falhas absurdas, aí a crase aparece porque o a vai estar no plural, tá? Se o a estiver no plural, e a palavra seguinte no plural, use crase. Se o a estiver no singular e a palavra seguinte feminina no plural, você usa crase. OK? Antes de palavras com sentido indefinido, tipo uma, algum, alguma, todo, toda, né? E assim por diante. Se tiver sentido indefinido, ele não se usa crase. Tipo, fui a uma fazenda. Se você disser fui à fazenda, tem crase. Mas se você disser fui a uma fazenda, não tem crase devido ao artigo, que é indefinido. É uma palavra indefinida. Fui a uma fazenda. Ok? Certo? Então esse foi um resumo. Temos mais ainda? Temos. Diante da palavra casa, tá? Casa e distância. Só que é o seguinte, quando não forem especificadas. Por exemplo, voltou a casa. Quando eu digo voltou a casa, eu não estou determinando. Eu estou dizendo, eu estou terminando a minha frase, concluindo. Mas se eu disser voltei à casa de fulana, voltou à casa de fulana, aí a crase aparece, porque eu estou determinando. Viu o homem à distância. A distância não tem crase se eu disser só a distância. Agora, se eu determinar a distância, tipo, viu o homem à distância de 3 metros, aí a crase aparece. Certo? Deixa-me ver se eu não esqueci de nada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Aparentemente não esqueci de nenhuma regra. Ok? Então esse foi o nosso vídeo sobre crase. Até o próximo.